Prontinho. Todos estão cientes que nós estamos gravando. Posteriormente, o vídeo será disponibilizado para os estudantes que estão apresentando hoje. Vamos começar com a apresentação do pré-projeto do mestrando Charles Nathan. Charles, você vai ter 20 minutos, né, para fazer sua apresentação. Tanto eu quanto a professora Mirna vamos fazer perguntas, né, arguir contribuições, e deixa eu olhar a orientação que foi nessa reunião que acabou de finalizar. Foi pedido para que o orientador, nós definimos os orientadores nessa reunião, e foi solicitado que eles pudessem, tendo disponibilidade, né, por conta de ter sido em cima a proposta, participar e também poder participar com contribuições. Então, óbvio que, mesmo as bancas estando mais ligadas à disciplina de seminários gerais, sob minha responsabilidade, e de metodologia, do professor Marcelo, nós vamos, com certeza, acatar e ter essa contribuição de prováveis orientadores. Só não sei se o seu está aqui, que eu ainda não gravei os orientadores. Se tiver, se pronuncie. Eu acho que você ficou com... Ficou com Leonan. Eu não vi Léo aqui. Você está com os dois abertos. Pronto. Eu acabei de fechar o áudio. Pronto. Então, como o Leonan não está, seremos apenas eu e Mirna a fazer a avaliação e as contribuições. São agora 18h28. Vamos começar às 18h29. Fique à vontade. Certo, Mirna, eu vou compartilhar aqui a tela. Falar alguma coisa? Estou aqui, fechei para economizar bandas. Pronto. Então, vamos lá. Pode Certo. começar, Charles. Certo. Como é que eu compartilho a tela aqui? Porque o PowerPoint tem uma setazinha, né? Um quadrado, uma seta para cima. Quando você passa o cursor, ele apresentar agora. Eu botei apresentar agora, só que não está dando a opção de eu pegar o PowerPoint que está aqui na barra de tarefas. Espera aí, eu vou abrir ele aqui. Aí saiu da nossa tela, um momento. Pronto, apareceu a opção aqui agora. Ótimo. O professor Neymar que está tentando entrar aqui no grupo. Vou olhar já. Acabei pai. Pronto, já posso começar, gente? Pode ser. Eu estou com dificuldade, é só para fazer as pessoas ingressarem, né? Estão pedindo agora. Mas pode começar. Certo. Peraí. Parou de passar a minha imagem, né? Exato. Mas você pode continuar, porque nós estamos vendo corretamente o slide com o título Saberes Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica, contribuições que o curso de licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, na forma de programa de formação pedagógica, tem trazido para a fundamentação da prática docente dos egressos. Pronto. São 18h30, você tem aí 20 minutos. Certo, vamos lá. Saberes docentes para a educação profissional e tecnológica, contribuições que o curso de licenciatura em educação profissional e tecnológica, na forma de programa de formação pedagógica, tem trazido para a fundamentação da prática docente dos egressos. Saberes docentes da EPT, qual é a motivação da escolha desse tema, né? Como eu já havia dito, né, durante todas as nossas aulas aí no mestrado, toda a minha trajetória até chegar ao mestrado em educação profissional e tecnológica tá toda amarrada a minha trajetória, desde o período da escola, né, do colégio, até chegar ao mestrado. Nada tem sido por acaso. Durante meu curso técnico, principalmente na escola. Na escola,
por eu ser de uma cidade que é vizinha ao polo petroquímico de Camaçari, eu já vinha tendo contato com em olhar a indústria, em ver aqueles trabalhadores saindo de manhã para trabalhar, e eu via aquelas imagens, aqueles relatos daquele ambiente industrial, e querendo ou não, já respirava esse ar poluído da indústria, e a educação profissional começou a ficar ali incutida em mim, né? Por mais que eu tivesse interesse que na escola uma hora a gente quer ser médico, outra hora a gente quer ser ator, advogado, mas a educação profissional sempre esteve entranhada assim em minha corrente sanguínea pelo fato de eu ser vizinho do polo petroquímico de Camaçari. E ao adentrar no IFBA, no curso técnico, eu comecei a ver ali os professores, a forma que eles lecionavam, e comecei a ter uma certa curiosidade sobre a formação deles. E pude perceber ali que muitos professores não eram necessariamente formados em licenciatura, que é o que habilita as pessoas a darem aula. Então, eu me perguntava, se engenheiros, para atuar como engenheiros, fazem engenharia, se advogados, para atuarem como advogados, fazem direito, médicos também fazem medicina, por que o professor da EPT pode ter outras profissões afins às disciplinas, mas não necessariamente a licenciatura que habilita o profissional a lecionar? Então, eu comecei a me fazer essas perguntas. Seguindo com o curso técnico, cheguei até a licenciatura. E aí, na licenciatura, eu comecei a me encantar com as disciplinas de cunho pedagógico, ver o quanto que elas são importantes para a formação do perfil do profissional da educação. E aí, pude confrontar mais ainda com aquele meu período do curso técnico. No curso técnico, eu só me perguntava. Na licenciatura, eu constatei que realmente isso era muito importante. E comecei a me interessar por esse assunto, né? À toa que foi tema do meu TCC, formação docente do professor, formação docente da EPT. Introdução. O artigo 62 da Lei 9394, não saiu 6 aí, mas é de 96, né? Que foi a nova LDB, que trata, né, sobre a formação de docentes para atuar na educação básica, que facear em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, a LDB, ela já discorria aí no seu artigo 62, já falava sobre que os docentes para atuar na educação básica tinha que ter formação em nível superior, né, em curso de licenciatura plena. E a educação profissional, ela também está integrada à educação básica. Então, a LDB já falava sobre isso no seu artigo 62. A Lei 11.892 de 2008, que institui os institutos federais, né, a Rede Federal de Educação Profissional, define como uma das finalidades, no caso, a Lei 11.892, né, no artigo 7º, o inciso 6, na linha B, define que uma das finalidades dos institutos federais é fomentar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica com vistas na formação de professores para educação básica, sobretudo nas de ciências e matemática, e também para educação profissional. Então, a gente já tem a LDB que fala sobre essa necessidade do docente se formar em licenciatura plena. Eu também tenho o Instituto Federal, que tem como uma das suas finalidades fomentar esses cursos de licenciatura, bem como de complementação pedagógica para os seus docentes. Também tem a meta 15 do PNE, que visa garantir em regime de colaboração entre a União e Estados e o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência do PNE, que é a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei número 9394, que é a LDB, de 20 de dezembro de 1996. Assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura, na área de conhecimento em que atuam. E, por último, tem a resolução número 2 de 2015, que foi em julho, do CNE, do Conselho Nacional de Educação,
que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior, curso de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada, né? Para aqueles que já atuam na educação profissional. Então, em meio a toda essa efervescência, essa conjuntura política, a gente vê que tem um movimento para que os docentes que atuam na EPT tenham formação em licenciatura. Apesar de até o PNE tiver esses movimentos favoráveis, né, para que esses professores fossem formados em licenciatura, e depois, no mais tardar, depois de 2017, aí, depois do golpe, entre aspas, depois de 2017, teve também um outro contexto político que ele não vai ser tratado agora. E por que eu salientei essas legislações? Justamente porque a licenciatura EPT, que eu botei aqui até no título, por que a utilização desse curso como objeto de pesquisa, ele foi um curso criado pelo próprio IFBA com o objetivo de atender a esses requisitos que estão nessas legislações. Tanto a LDB, quanto a Resolução 2 de 2015 e o PNE, que visa formar docentes em licenciatura e complementação pedagógica. Então, por isso que foi escolhido esse curso, que, inclusive, em seu PPC, eles fizeram um levantamento em 2016 em que constataram que tinha 1.338 docentes e que, dentre esses docentes, apenas 638 eram licenciados. Então, o curso ele já foi criado com esse objetivo. Objetivo geral: investigar como curso de licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, na forma de Programa Especial de Formação Pedagógica, tem contribuído para a fundamentação da prática docente dos egressos. Os objetivos específicos: visa delimitar quais as melhores práticas docentes que se espera de um professor da EPT, de acordo com as bibliografias específicas. Elaborar um roteiro de entrevista para os egressos. Elaborar um questionário de entrevista. Entrevistar o maior número possível de egressos e analisar o resultado dessas entrevistas para, através desses resultados, embasar a confecção do produto educacional. Qual vai ser a metodologia utilizada, né? Vai ser uma pesquisa do tipo qualitativa, colaborativa, que vai ser usado a análise textual discursiva, ATD. E o método para coleta de dados vai ser o próprio Snowball, né, que é a bola de neve, justamente porque não se tem, através de cada egresso que for sendo localizado, e vai indicando outros, e ali a gente vai coletando os dados através da entrevista. O quadro teórico que eu pretendo utilizar, né, tratando-se da educação profissional no Brasil, Manfred, Políticas para a Educação Profissional no Brasil, Ortigara, Saberes Docentes e Formação Profissional, Tardif, Formação Docente Profissional, Formar-se para a Mudança e a Incerteza, em Bernon, Sobre a Concepção de Politecnia, que é Saviani, a ATD, Moraes Galeazzi, e a Entrevista na Pesquisa Qualitativa, Mecanismo para a Validação dos Resultados, né? Rosa e Arnold. Essas são uma das bibliografias selecionadas, ainda terão outras, para que me auxilie durante toda essa construção, no que diz respeito à metodologia, à apropriação do histórico da política, a apropriação da educação profissional no Brasil, tratando-se de fatores históricos e das políticas públicas voltadas para a EPT, e a base as bases conceituais, dentre eles tem Saviani aí, que eu também selecionei para o meu trabalho. E o produto educacional, eu pretendo fazer um guia didático do professor da EPT, que pode ser disponível em formato impresso ou e-book. Referências e obrigado. Obrigado também, Charles. Se você quiser deixar a apresentação aí, pode ser que ajude. A apresentação também é avaliada, e não só isso, né? Ela é um resumo, talvez Mirna possa querer ver uma dos slides, ou você até mesmo pode também, se for necessário. Temos aqui 10 minutos para sua arguição e contribuições, então você pode também até disponibilizar aqui no vídeo também o seu projeto. Certo. Mirna?
Boa noite, gente. Há quanto tempo eu não vejo vocês? Agora eu passei de batom. Gente, o orientador, o professor entrou aí na sala? Eu vou olhar aqui, mas não estava. Eu não autorizei, então provavelmente não. Não está, Gabi, não. você também passou batom? Foi isso que você escreveu, eu também. Ó. Mas Léo não está, não. Ah, pronto. Então vamos nós, Charles. Venha. Parabéns pelo seu trabalho, muito interessante. Já tínhamos conversado sobre esse tema. Eu acho que é um tema. Ficou interessante a sua proposta, na perspectiva de estudar o curso de formação de professores que o IFBA coloca. Achei bem interessante a sua proposta. Tenho certeza que vai dar uma ótima contribuição para a produção de conhecimento na EPT, né? Acho que está bem boa. A sua escrita é muito boa. A contextualização da problemática também está muito boa e fundamentada na legislação recente, exceto por umas coisinhas que eu sou professora da política educacional, meu trabalho é ficar perseguindo, stalkeando essas coisas, então eu vou te apontar algumas coisas. Viu? Rapidinho. Você fala aqui na página 2, assim, com base no texto da lei, a LDB, ficou uma não conformidade em relação aos não licenciados que atuavam na EPT. E aí, que está naquela parte, ele faz um histórico, nesse histórico da formação dos professores da EPT. Ana, agora não dá, porque eu estou falando. E se colocar por escrito, todo mundo vai ficar... Viu? Vai ser isso. Obrigada. Mas eu entendo a curiosidade, eu também estou. Então, primeiro nessa parte que você fala, que na LDB ficou uma não conformidade em relação aos docentes não licenciados. Essa problemática da não conformidade em relação aos não licenciados, no meio do que eu tenho de fresca memória, minha memória é bem antiga, essa problemática ela é anterior a isso, Charles, a LDB de 96. Então, antes disso, já existia essa problemática na história das políticas educacionais brasileiras. E também a solução dessa problemática, eu acho que isso é uma coisa importante que você tem que trazer para o seu texto, é que a solução dessa problemática, ela não se restringe à criação dos IFES, porque você está relacionando a questão dos professores não licenciados aos IFES. Vou anotar, viu? Rapidinho. Depois você responde, a gente vai dialogar depois, tá bom? Vá anotando. Então, eu sugiro você investigar a literatura que tem abordado sobre o histórico desse tema. Porque, por exemplo, essa não conformidade, já houve um período em que essa não conformidade ela era dada. Está travando. Eu estou travando? Pelo menos para mim aqui está travando. Um pouquinho. Eu estou achando que eu estou falando. Mas está dando para Mas a compreender? maior parte, a gente ouviu a maior parte, só dá uma travada e volta, então talvez você possa, a gente entende, né, que não é o melhor, mas você possa falar com o vídeo fechado para ver se Beleza. Vou tentar, vocês dizem se melhorou, tá? Por favor. Certo. A senhora vai fazer os apontamentos e eu falo depois, ou a gente pode ir dialogando junto? Eu prefiro que você fale depois, pode ser? Pode ser. A outra coisa que você apontou sobre os docentes não licenciados é que você apontou essa resolução CNE 2 de 2015, que fala sobre a formação de professores, né? Isso. Tá ouvindo? Essa resolução, ela já foi revogada recentemente. Recentemente não, foi em 2019, parece. Foi no governo Temer. Oi? 2021. Isso, então você já conhece. Então, não cabe mais a gente convocar a resolução 2 de 2015, porque ela, assim, só se você for falar da história, se o seu objeto for história dessas formações, entende? É porque ela foi objeto do PPC desse próprio curso, que é o objeto da pesquisa. Isso, mas então você cabe pontuar que o PPC está, atendendo a legislação anterior, está defasado, ele tem que ser refeito.
Ele foi, então, como você já sabe, ela foi revogada pela chamada BNC Formação, que altera significativamente, inclusive, do ponto de vista dos estudos da pedagogia crítica, né, dos movimentos críticos e pós-críticos, há várias críticas quanto a essa nova resolução, a de 2019. Também cabe perseguir as diretrizes mais recentes sobre a formação para os professores da educação profissional. Por exemplo, teve agora mais recente aquela discussão sobre o que você deve ter acompanhado, sobre o notório saber, Isso. que afeta especificamente a educação profissional. Depois teve uma resolução que aceitava que cursos de pós-graduação lato sensu, entre aspas, com caráter pedagógico, ela diz isso, a resolução, que o pós-lato sensu com caráter pedagógico, que não é como essa pós do IFBA, que você vai investigar, ela seja aceita como essa capacitação docente. Por exemplo, nós temos aqui no Campus Catu uma especialização em educação científica e popularização das ciências, que não tem o conteúdo desse curso que você quer investigar, mas ela pode ser aceita. Aí ela tinha um prazo para ser cumprida, esse prazo acabou, aí depois, agora, parece que trouxeram de novo essa possibilidade, que basta fazer uma especialização com caráter pedagógico, independente de ser como essa completa do IFBA, que é uma formação específica para a docência, programa de formação pedagógica para a educação profissional, ela aborda, certo? Vamos lá agora. No seu objetivo geral, para o projeto, e claro, eu estou entendendo que é o processo, mas tem que sinalizar, né? Você tem que deixar mais claro e respaldar teoricamente esse método da bola de neve. Eu sei que ele existe, ele já está sendo aceito, eu acho ele super interessante, e acho que na sua conjuntura é a forma como você vai obter mesmo acesso a essas pessoas. Mas você tem que procurar uma referência nesses estudos de metodologia para lhe respaldar que você vai adotar essa forma. Que pode ser que o comitê de ética diga assim, então é tudo por seu interesse ou do interesse dos seus informantes, então você tem que circunstanciar bem, certo? As suas perguntas de pesquisa, que são essas que você colocou, como pode alguém exercer cargo de docência sem a formação específica para isso? Aí eu vou te dizer, olhe para a realidade, muitos têm, entendeu? Tipo assim, as perguntas que você tem que fazer isso. O que foi, Zé, quer falar? Eu estou dizendo para ele me olhar, porque eu estou nesse caso, né, com muitos outros colegas, não só do IFBA, mas eu não sou licenciado. Fiz um pós-doutorado em educação e, mesmo assim, também não me qualifica para isso, especificamente. Então, quando você pergunta, assim, eu estou pensando no discurso científico, quando você coloca, como pode, eu vou dizer, pode, está acontecendo, a questão das políticas educacionais, é cada coisa que a gente vê, como pode? Pode, as instituições não encontram os profissionais com o perfil que a lei diz, e elas vão lá e contratam. Pode ser alguém engenheiro sem cursar engenharia, advogado ou médico sem cursar medicina? Não, porque existe aí você tem que ir na sociologia das profissões, Tardif, que você apontou, ele vai te apontar, vai fazer uma boa discussão disso. Tem também Claude Dubar, que é um francês que estuda sociologia das profissões, pode também te alumiar sobre isso, né? A questão das profissões, que tem que ter licença, mandato, tem aquelas discussões bem já consolidadas nesse campo da sociologia das profissões. E aí, eu vou te apontar também que esse lugar, mas eu entendo o seu lugar e concordo com ele, mas eu estou só problematizando isso com você, para você perceber que essa demanda que você aponta sobre essa profissionalidade docente, ela existe porque nós estamos no Brasil. E aqui no Brasil, já estamos com... Mas, por exemplo, está ouvindo? Até Brasil. Até quando você falou, porque estamos aqui no Brasil. No Brasil, tá. Porque estamos aqui no Brasil. E aqui no Brasil já aceitamos que para atuar na docência tem que ter formação e licenciatura. Beleza? Tá ouvindo até aí? Mas, por exemplo,
Nos Estados Unidos, para você ser professor, você não faz um curso de licenciatura de graduação como aqui. Você faz um curso geralzão, que lhe habilita para ser como um bacharelado, e você, se você quiser ser professor, ou você faz uma prova que te habilita a ser professor, uma prova nacional. Em alguns estados, você tem que fazer essa prova nacional, que lhe confere o grau de professor, uma prova tipo OAB, mas independente da sua formação. Ou você vai e faz uma formação de pós-graduação que vai te dar uma qualificação tipo licenciatura. Então, assim, é só para você ver que o panorama, ele é diferente em cada país. Então, às vezes, de vez em quando, você vai dizer, né? No Brasil, é preciso ter licenciatura para ser professor. Entende? Mais uma vez, o discurso científico, ele tem que ser circunstanciado, concreto, objetivo e claro. Eu sei que a força do argumento e o seu tema, ele é realmente muito apaixonante. Eu também sou apaixonada por ele. Mas você tem que ter essa frieza na hora de falar, entende? De escrever, quer dizer, né? Aí eu pensei, essas questões da pesquisa, entretanto, também, elas deveriam dialogar mais com o objetivo geral do que com a contextualização. E elas estão apontando mais para a contextualização, para a sua problematização, do que com o objetivo geral, que você anuncia que é investigar como o curso tem contribuído para a fundamentação da prática docente. Oi, Zé, quer falar? Oi, minha amiga. É porque, como tem um planejamento que eu não sei dos outros também, né, de horário, a gente teria aí 10 minutos, esse tempo já foi. Aí, se você puder não se estender tanto, para a gente ter condições de passar para outro colega dele. Pelo menos essa é a programação. Aqui eu tenho disponibilidade de ficar mais tempo. Pesquisa que devem dialogar mais com o objetivo geral do que com a contextualização. Então, você revê aí com o seu orientador no quadro da reconstrução do projeto. E é isso, e parabéns, muito bom o seu trabalho, e vamos em frente. Muito obrigado, Mirna. É papel chato do coordenador da mesa. Tem que ser assim mesmo, Zé, tá certo, garantido. Eu vou ser ainda mais sintético, a gente está aí no tempo certinho, não vamos atrasar muito, não. Já foi bastante com o período para se gravar. Eu vou destacar o que eu vou também poder enviar para você, porque está no material que você enviou em PDF, então fiz algumas considerações, tive o prazer da presença de Mirna, trabalha com a temática, então ela vai poder lhe ajudar, não só nesse momento, mas de acordo com o seu orientador, acredito que durante também o restante do seu tempo aqui, do seu trabalho, da dissertação, e eu vou tomar somente destacar a questão da forma e não desses conteúdos para tentar complementar a partir do objetivo geral. Mira tudo aí muito bem, eu vou logo para um objetivo específico na questão da forma. Você diz que primeiro pretende delimitar quais as melhores práticas docentes que se espera, né, do profissional da EPT, de acordo com as bibliografias específicas. Eu acho que talvez seja, aí você avalia, delimitar ou sistematizar as principais práticas, porque me causa um pouco de receio, né, quando a gente, no método, pretende definir o que é melhor. Melhor é um perigo muito grande. Então, talvez delimitar, sistematizar as principais, porque principal aí você consegue, até estatisticamente, né, é uma coisa, só dá trabalho, vamos dizer assim, mas foge desse, eu acho que é interessante fugir. No segundo objetivo específico, você coloca elaborar um roteiro de entrevistas para os egressos. Isso não é um objetivo específico, ao meu ver. Você pode dialogar com o seu orientador, mas, para mim, isso é procedimento metodológico. Você vai elaborar um roteiro de entrevistas, né? Então, é uma estratégia metodológica que você vai buscar. Mas ele
não é isso que você quer alcançar, entendeu? Não é um objetivo específico para atingir essa resposta, né? O objetivo geral. Não é elaborar roteiro, isso é metodologia. Assim como elaborar um questionário de entrevista. Também não é. Para mim, aqui só tem um objetivo específico, que é o primeiro, que você pode fugir ali de melhor para outro termo, delimitar, sistematizar, porque também o quarto objetivo específico, entrevistar o maior número possível de egressos, isso não é um objetivo específico para alcançar a resposta, né? Você vai buscar isso, né, alcançar através até da bola de neve um número maior, porque vai dar mais robustez, é óbvio, mas a metodologia vai dizer se você consegue sustentar, né, aquela hipótese ou não ao final, a partir do número de egressos que você alcançou. Porque às vezes pode realmente não estar muito sustentado e a metodologia que você propôs diz, com esse número não dá. É uma resposta também. Mas não aqui. Ele não tem que estar aqui. Eu acho que os três, elaborar roteiro, elaborar questionário, entrevistar o maior número possível de egresso, é metodologia. Certo? Deixa eu ver. Ainda tem um quinto, que também é analisar o resultado das entrevistas, para, através dela, embasar a confecção do produto educacional. Isso é procedimento metodológico também muito claro. Certo? Não é objetivo específico, não. Ele vem logo abaixo. As outras pequenas contribuições também estão no corpo que eu vou enviar do material, né? Por exemplo, o produto educacional, você diz que através dos dados coletados e repete, então a gente pode fazer alteração, eu dou sugestão aqui, o público-alvo, você fala, será confeccionar um produto educacional em forma de guia didático? Será confeccionado um produto educacional em forma de guia didático. Ok. Que terá como público-alvo os professores que atuam na EPT. Mas eu acredito que fica faltando aí dizer qual é o tema desse guia, né? Porque você vem de uma área específica, até fica subjetivo, mas a gente não pode deixar subjetivo num produto que pessoas que não são da área, que não vão ter contato com você, muitas vezes vão ter acesso a seu produto, a sua dissertação no final, né? E isso tem que estar muito claro. E aí dizer qual é o tema que você vai trabalhar específico para proporcionar a esses, né, da matemática ou ao grupo que você vai direcionar, isso é importante. Em geral, né, tem pouca coisa, uma pré-banca, parabéns, gostei também da sua apresentação, né? Você trata de um assunto que a gente fica empolgado por você, né? Porque é a sua história, para mim ainda deve ser melhor ainda, porque também é a área dela, então eu estou falando de alguém que é externo e que fiquei empolgado pela sua descoberta, né? Seu trilhar, e isso fica claro no seu pré-projeto, ok? Já fomos aí para 30 minutos, eram 20, vamos dar início à próxima apresentação. Como eu não fiz uma pergunta específica, eu estou fazendo as contribuições que você vai avaliar, eu não acho necessário, mas se você quiser falar alguma coisa sobre o que eu comentei, pode aproveitar agora. Não, tá tranquilo, não vou atrasar as outras apresentações, não. Posso também fazer uma consideração em relação ao que a Mirna falou, questão de 1 minuto, que eu costumo ser sempre muito objetivo. Certo. O fato de ter utilizado a Lei 11.892, que institui a rede federal, tudo foi para fazer alusão ao curso que é objeto do estudo. E o questionamento pode ser um engenheiro, isso foi o que, no primeiro momento, me fez buscar falar sobre formação do docente da EPT. E aí, não quer dizer que essa é a minha concepção. Isso me levou a querer investigar mais sobre isso. Porque, como, por exemplo, o senhor mesmo apontou que a pós-graduação em educação já habilitaria e outros tipos de formação, entendeu? É só essa ressalva que eu queria fazer, que todas as legislações que foram apontadas, atualizadas ou não, é apenas para se referir
ao PPC do curso, que é objeto de pesquisa também. Prontinho. Daniela já colocou aqui que está a postos. Você pode fechar a apresentação. Daniela, você pode iniciar a sua apresentação. O título do seu projeto, pré-projeto, é Reconstrução do Caminhar, Trajetória Formativa, Identidade e Reminiscência dos Discentes Jovens e Adultos. Seja bem-vinda. Olá, você tem boa também, noite. no máximo, 20 minutos da apresentação. Ok, show. Zé, agora de tarde foi 20 minutos para enquanto o Dani se organiza aí. Foi 20 minutos de apresentação e depois tinha um tempo para arguição. Para a arguição, né? Para Tá conversa. certo. Arguição não, para o diálogo. Agora, mas é porque, como estava programado 18h20, 18h40. Não, tem que correr mesmo. 19 era 20h20. Isso. Então era só nesse prazo. Mas a gente ficou meia hora também. A gente teve 20 minutos e ainda mais 10 aí, um pouco mais para a gente contribuir. Foi bom, Zé. Foi bom, foi bom. Muito bem, Daniela, pode começar. Boa noite a todos. O meu tema, né, do pré-projeto é Construção do Caminhar, Trajetória Formativa, Identidade e Reminiscência dos Discentes Jovens e Adultos. E por que eu escolhi, né, essa temática? O interesse dessa pesquisa sobre o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação Jovens e Adultos, o PROEJA, surgiu a partir das minhas reflexões enquanto especialista em gestão pública. Né? Eu pude estudar um pouquinho das políticas públicas, né, mais aprofundada, acerca da educação e dos sujeitos, os quais integram esse sistema, observando assim o cenário educacional sob a lente ampliada das políticas públicas. Também realizei especialização docência em biologia pela Univasf, e foi um curso que intensificou ainda mais a minha visão sobre a educação e a importância da mesma na vida dos educandos, né? Enquanto esse processo basilar e transformador da sociedade que é a educação. Bom, no Brasil, nós temos a Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, que estabelece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, prevendo o acesso à educação básica, obrigatória e gratuita. Sendo assim, essa Carta Magna garante a oferta da educação aos jovens e adultos. Essa garantia constitucional é de extrema importância para promover a inclusão e possibilitar a inserção desses sujeitos à escola. Então, os jovens e adultos, por mais que eles não estejam no momento regular, né, de ensino, eles têm direito, sim, à educação. Isso já é um direito, né, promulgado na Constituição Federal. E aí nós temos, né, o PROEJA, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade da educação de jovens e adultos. Mas o que é, afinal, o PROEJA? É uma iniciativa que surge no contexto das políticas públicas educacionais brasileiras com o intuito de promover a inclusão e a formação integral de jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade regular. Inicialmente, né, foi criado um decreto com o número 5.478, em 24 de junho de 2005, o qual foi denominado Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o qual caracteriza-se, né, em atender a demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível médio, da qual, em geral, são excluídos, bem como em muitas situações do próprio ensino médio. Só que esse decreto ele foi revogado. E aí surge o novo decreto, do número 5.840, em 13 de julho de 2006, onde ele foi ampliado, né, os termos de abrangência e aprofundamento em seus princípios pedagógicos, passando a ser chamado, enfim, né, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica agora, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o que nós conhecemos como PROEJA. E aí Arroyo, ele comenta, né, em sua obra, né, essa política pública trouxe muitos benefícios, como a oportunidade da educação enquanto um processo contínuo para os jovens e adultos.
permitindo os mesmos a regressarem à escola e, assim, reconstruir novos itinerários formativos. Quando o indivíduo tem essa possibilidade do retorno acadêmico, se faz necessária a reflexão sobre a ressignificação, para assim haver a valorização pessoal e profissional dessas pessoas, que descobrem no programa porta de entrada para uma melhoria de vida, o qual muitas vezes é invisibilizado pela sociedade, e o PROEJA faz com que ele tenha essa identidade renovada, digamos assim, né, ressignificada. Bom, a relevância desse estudo reside na compreensão aprofundada da trajetória formativa, identidade e reminiscência dos estudantes do PROEJA. Ao investigar de forma qualitativa esses aspectos, o estudo busca contribuir para o entendimento das experiências dos discentes desse programa, permitindo identificar os desafios enfrentados, os benefícios percebidos e os impactos na construção de suas identidades. Mas qual o problema de pesquisa, né, que eu construí, né? Quais as construções do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos para a trajetória formativa dos discentes do Instituto Federal Baiano Campus Catu? Então, como esse fenômeno se mostra, né, mediante as experiências desses discentes? O objetivo geral: investigar de maneira aprofundada a formação dos discentes do Programa Nacional de Integração de Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Catu, a partir de suas experiências e reminiscências. Como objetivos específicos, eu tenho realizar uma investigação bibliográfica abrangente sobre as políticas públicas relacionadas à educação de jovens e adultos, com foco especial nas políticas de implementação e desenvolvimento do PROEJA, compreender as trajetórias formativas dos estudantes do PROEJA, analisando os possíveis desafios, as conquistas e as transformações vivenciadas ao longo desse percurso educacional, analisar a reminiscência, né, a memória dos estudantes do PROEJA, investigando as experiências passadas que emergem em suas memórias, influenciando suas percepções, emoções e aprendizados ao longo de sua trajetória formativa, aplicar os resultados obtidos da futura pesquisa e construir, a partir desta, o produto educacional acerca do estudo. Bom, relacionado à metodologia, trata-se de uma pesquisa aplicada, de acordo com Gil. A pesquisa aplicada abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem. A abordagem qualitativa, com o objetivo de compreender em profundidade a trajetória formativa, identidade e reminiscência desses discentes do PROEJA. Quanto aos objetivos, ela se caracteriza como uma pesquisa descritiva, né, e para Gil, a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento das relações entre variáveis, e também se caracteriza como exploratória, por proporcionar maior afinidade com o problema, explicitando desde o levantamento bibliográfico até as entrevistas, o aprofundamento do processo em busca de respostas ao problema. Bom, o procedimento técnico que será utilizado é o estudo de caso, que para Gil consiste, né, em um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Os participantes, né, serão selecionados discentes do Instituto Federal Baiano, né, Campus Catu, que estejam inseridos no PROEJA, os quais concordem em participar da pesquisa. Serão respeitados os princípios éticos e a confidencialidade dos participantes. Bom, a metodologia, né, a coleta de dados será realizada por meio de entrevistas individuais, observação e análise documental. Essas entrevistas serão semi-estruturadas, né, perguntas abertas e fechadas, permitindo uma abordagem flexível e aprofundada das questões relacionadas à trajetória formativa, identidade e reminiscência dos discentes. A observação permitirá uma imersão no ambiente educacional e a análise documental envolverá a revisão dos documentos institucionais, registros acadêmicos e materiais relacionados ao PROEJA.
Os dados coletados serão analisados, né, utilizando a técnica de análise do conteúdo de Bardão, onde ela diz: a técnica preza pelo rigor metodológico, sendo desenvolvida de maneira sistemática, a partir de 3 fases. A primeira é a pré-análise, a segunda é a exploração do material, categorização ou codificação, e a terceira é o tratamento dos resultados, inferências e interpretação. Aqui eu trouxe meu quadro teórico, né, algumas obras que eu acho importante abordar no projeto: Marx e a Pedagogia Moderna, de Manacorda, O Trabalho como Princípio Educativo, de Quenzer, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, ambos de Paulo Freire, Passageiros da Noite, do Trabalho para a EJA, Itinerários pelo Direito a uma Vida Justa, de Miguel Arroyo, Neoliberalismo e Subjetivação Capitalista, de Dardot e Laval, O Choque Teórico da Politecnia, de Saviani, e Cadernos do Cárcere, de Gramsci. E, como produto educacional, será produzido, a partir das narrativas dos discentes, um filme documentário que se configura como uma experiência que possibilitará provocar outras experiências aos estudantes, né, promover outras experiências aos jovens e adultos. Por extensão, assim, toda a comunidade educacional, intencionando sua própria ressignificação sobre a educação e formação. As referências utilizadas, e obrigada. Obrigado, Daniela, também. 10 minutinhos fechados. Então, Mirna, fique à vontade, tenha um tempo aí bem tranquilo para você poder dar suas Dani, contribuições. parabéns pelo seu tema, seu trabalho. Achei Obrigada. bem interessante a temática. Li também o seu memorial, que vem junto. Eu acho que ler o memorial me explicou a proposta da pesquisa com você, né? Do que eu lhe conhecia como estudante na turma, né? Então, foi bem interessante. Gostei. Ler o memorial, para mim, ele complementa com o projeto, porque explica você e como é que esse tema e essa discussão chega para você. Foi bem interessante. Vem para o tema, pensando as categorias de análise. Nina, foi interessante. Oi, tá ouvindo? Não? A gente teve uma interrupção logo que você acabou de falar do memorial, como foi importante, né? Ler o memorial para entender a trajetória. Deu um corte e voltou agora. Tá demais a internet. E a minha tá dando internet, tá boa, enfim. Então, foi interessante ler o projeto junto com o material. Vou colocar aqui algumas questões básicas. Poucas. A primeira é que eu gostei que você já aponta as categorias de análise para você discutir, né? Que você vai analisar junto aos estudantes do ProEja, do IFBA Campus Catu, que você coloca ali experiências e reminiscências, né? Só que eu fiquei em dúvida você responder, porque para mim ela realmente é uma categoria nova, né? A qual forma de reminiscência você se refere? Das trajetórias de vida ou da formação no projeto, no ProEja, né? Se você vai perguntar aos estudantes do ProEja como é que vocês chegaram até aqui, ou o que é que ficou do ProEja para vocês, né? Eu fiquei em dúvida disso. Porque reminiscência, na definição, ela é uma imagem lembrada do passado, que se conserva na memória, né? Então, eu fiquei em dúvida se você está sugerindo um estudo com egressos do ProEja para perguntar reminiscências do estudo no ProEja, ou reminiscências, aí eu preciso entender, para mim ficar mais claro, de quê? Reminiscências de quê? Para estudantes que estão no ProEja. Sim, Dani, anota e você responde depois, tá bom? Só para não perder o fio. Do mesmo jeito, quando você coloca ali na pergunta da pesquisa, quais as contribuições do ProEja para a trajetória formativa dos discentes? Aí eu fiquei pensando, ela estava com a ideia de reminiscência, mas na pergunta coloca trajetória formativa. E aqui eu também fiquei pensando, essa trajetória formativa, você está pensando a formação da pessoa como um todo, o ProEja também é ensino médio integrado,
Então, ele também tem essa prerrogativa de uma formação omnilateral. A contribuição, então, ou a contribuição é para a formação profissional, né? A ideia de simplesmente contribuir para a trajetória formativa me pareceu incompleta. E, por fim, eu fiquei super empolgada com a ideia, achei bem interessante, a ideia de você fazer um filme documentário com os estudantes. Eu já fui banca aqui aqui no Prof. EPT, eu não lembro se foi com Davi ou se foi com Camila, que no produto educacional fizeram um vídeo também, um vídeo documentário, que ficou muito interessante. Aí eu fiquei em dúvida também, você tem esses conhecimentos técnicos para fazer o vídeo documentário ou vai ser aprendido também no processo? Esse é só curiosidade mesmo, porque eu também tenho vontade de aprender isso. Pronto, e no mais, parabenizar você, vai ter um trabalho de fôlego. Depois, quando você acabar, eu vou falar que eu tenho que falar também no de Diego, que é o próximo, né? Que é sobre um programa que a gente tem aqui, que talvez seja um campo que também pode se abrir para vocês acompanharem no estudo. Mas, por enquanto, eu respondo essas minhas dúvidas. Bom, em relação à reminiscência, quando eu penso, realmente a memória é voltada para a questão de por que eles abandonaram a escola no período regular. Qual foi o motivo? Foi por conta do sistema econômico que tem que trabalhar para manter a família, para ajudar a família? Entende? Aí eu quero compreender esse discente, o porquê, o motivo, né, dele ter abandonado a escola no período correto e ter retornado. Quanto à trajetória formativa, é realmente essa trajetória desse retorno dele, né, dentro do Instituto Federal, como está se dando, né, reconhecer esse discente. E em relação ao documentário, eu estou vendo aí para pagar, porque eu não domino essa questão de filmagem, nada. Aí teria que ser pago. Ah, legal. Então, depois eu vou procurar lembrar qual banca foi essa para você ver como é que faz esse documentário. Esse ficou muito bom, que foi feito com egressos também, mas não eram da EJA, não, eram egressos da EPTNM regular. Bem legal, bem interessante. E aí, só falando com vocês, já pensando também, o Diego está aí, tá? Que também está com a temática da EJA, né? A gente está com um programa aqui chamado EJA Integrada à EPT, que ele não é porque o nosso ProEJA, ele é ensino médio, né? Ensino médio integrado. Esse não é, ele é EJA Integrada à EPT, que existe na rede federal há uns 4 ou 5 anos. E outros IFES ofertavam. Aqui na Bahia, e isso é um dado também importante para vocês que estão pensando em estudar EJA nos IFES, aqui na Bahia, o IFE baiano tem, acho que são 4 ou 5 campi que ofertam EJA. O IFE baiano tem 14 campi. O IFBA tem 22, 23 campi e 3 campi que ofertam EJA. Isso foi um dado de outra comunicação que eu tinha visto recente na instituição. Então, existe esse programa EJA-EPT, mas em outros IFES de outros estados, esse programa já tem uns 4 anos que oferta, que é o quê? Fazemos convênios com prefeituras municipais que ofertam a EJA de ensino fundamental, de 6º a 9º ano, e eles têm a formação regular na escola, e no IFE eles fazem uma qualificação profissional, não chama educação profissional por causa de idade, de nível de ensino e tal, então é qualificação profissional, não é formação né, como a gente faz formação técnica, certo? Mas eles têm uma qualificação profissional e tem alguns cursos, então esse programa é bem interessante, está começando, pode ser um caminho também, se vocês, assim, só como possibilidade de vocês vão ver depois com os seus orientadores e orientadoras, de que esse leque, vocês escolheram o Campus Catu, isso também foi bem interessante, vocês têm um campo interessante de investigação no IFE baiano, certo? Mas, sucesso no trabalho, boa sorte, vamos...
Então, Daniela, obrigado, Mirna. Eu acho que seu orientador também não está aqui. Ah, não. Quem ficou com a Daniela foi você, não foi Mirna. Mas Nisso a eu gente ia pode dar falar para quem está notícia, aqui. né? E ninguém contou e você está dando spoiler já. Mas eu fiz isso para o primeiro também, né? Porque se Estou muito o feliz. orientador estiver aqui, ele pode falar. Eu tinha que olhar, porque a gente acertou na reunião isso. O orientador tem... Então, Mirna tem tempo aqui em dobro. Eu quero tempo. Rony quer falar também, contribuir. Eu acho que os colegas também, quem quiser contribuir, que estão vendo a construção do projeto. Fala, Rony. É só parabenizar todo mundo. E, Dani, se você estiver na escola, os alunos de informática, eles são maravilhosos para trabalhar bem. Procura eles, que eles fazem com prazer. Eu digo que eu uma pessoa pedagógica, essa semana a gente fez para trabalhar temas como relacionados à homofobia. Nossa, ficaram maravilhosos. Viu? Essa é a dica. Professor, menina, só uma dúvida. A planilha que está lá, os nomes já estão do lado, já são os nossos orientadores aí? Que planilha? Aqui consta a apresentação dos projetos, aí tem o nome do professor Patrícia, Marcelo e alguns, do lado tem um outro professor. Não, esses são os convidados. A Mirna, hoje, ela está como convidada da disciplina Seminários e Metodologia. Sim. Mas ela é, por acaso, orientadora já Uma da coincidência. Daniela, mas ela não é do Charles, que já apresentou, por Isso. exemplo. Charles, seu áudio está aberto. Você quer falar? Não, porque eu vi uma movimentação aqui das pessoas falando e eu estava tão nervoso na hora da apresentação que eu nem me toquei, já tem um orientador, falou quem é, e eu não captei. E você não lembrou, não viu, Charles? Eu não captei Mas quem é meu orientador. É o professor Leonan. Show de bola. Como eu falei antes, né? Então é justo, porque caso ele estivesse aqui, tivesse disponibilidade, ele também ia poder participar da banca. Assim como fica aberto, franqueado aí a palavra também, para que eles puderem contribuir como o Rony fez agora. Pode baixar a mão, Rony, quer falar mais alguma coisa? Essa ideia de Rony, Dani, é ótima. Inclusive, pode ser um processo de formação, de trabalho com com os estudantes da EJA, eles aprenderem e fazerem também, e você ter a gente aprendendo também. Eu acho que isso tudo pode ser pensado depois na pesquisa. Beleza? E adorei a notícia. Meu orientador. Também. Muito bom. Para não esquecer, antes de... Eu gostei muito do pré-projeto, né? Antes de falar de algo pontual, para não esquecer, eu gostaria de falar também da experiência que nós tivemos aqui no ProPPT, eu acho que da primeira turma, não, da segunda turma, orientando a minha, que precisou até trabalhar também com a professora Camila, e ela vem da física, trabalhou com Proeja e com TI. Então, a Camila ajudou nesse processo também, e ela fez uma atividade com os alunos de Proeja, na qual ela capacitava e eles faziam uso dos seus aplicativos. Então, ela queria também fazer a parte de alfabetização digital, então eles faziam filmagens, vídeos, não chegou a ser um documentário, né, o produto final, mas fez parte do processo para a criação da sequência que ela propôs, né, de aprendizagem, o uso dessas tecnologias, das TICs. E eles, mesmo, né, tendo já um perfil de serem pessoas mais velhas, que não nasceram, né, assim como eu, e não é novinha, mas não nasceram nesse período já digital, vamos dizer assim, eles conseguiram trabalhar. Então, além do ensino da física, vinha também a inserção, ou a alfabetização digital, através da criação de vídeos, pelos alunos do EJA. Então, do ProEJA, no caso, de cozinha do IF Baiano. Então, eu posso passar também o trabalho dela para você. E outra aluna, orientanda, que foi da mesma turma, pronto, foram as duas. A outra não fez também um documentário, mas foi colega do mesmo ano dela, minha orientanda também, fez uma videoaula. Aí essa já tomou a iniciativa como você estava pensando. Isso também é importante, né? Profissionalizar de alguma maneira. Ela vem do direito,
trabalhou com crimes ambientais, então ela fez uma videoaula e, para isso, precisou desse suporte técnico. E ficou profissional, mas ela aí buscou também esse auxílio. E, caso necessário, eu posso passar até o contato dela e ver se esse tipo de equipe, mas Rony já trouxe aqui alternativas, eu acho que podem enriquecer ainda mais, né? Se for a produção feita pelos próprios indivíduos, né, da pesquisa. E dando continuidade, né, eu queria parabenizar, eu já falei também, né, os pré-projetos que eu estou lendo estão muito bons. Aqui no seu objetivo, eu fiquei com uma dúvida, que você me trouxe mais dúvida na apresentação, quando você fala do objetivo de investigar de maneira aprofundada a formação dos discentes, né, no EPT, e especificamente na modalidade do ProEja. E você aqui na apresentação, você colocou como? Você usou uma palavra... vê se você lembra. Como ele se mostra, né? Não sei se faz essa palavra. Como o fenômeno se mostra. O fenômeno. Isso. O fenômeno, né? O fenômeno, nesse caso, é a mesma dúvida aqui. Qual é o fenômeno em si? Porque você vai aprofundar o estudo sobre a formação, mas é a formação técnica, a formação geral deles, ou é a inserção no mercado, né? Como é que eles saem? Porque talvez isso precise tá claro para você, mas ficar claro na escrita, porque na escrita não diz se é isso tudo, se é um desses, e você fala que vai fazer isso a partir das experiências dele, né? Mas não diz especificamente o que é que você vai investigar. Não é a formação, assim, a formação parece que é bem mais ampla, até porque a formação deles traz a história deles, né? Enfim, é sobre a ótica da legislação, talvez, sobre a luz da legislação, né, do programa que foi criado. Nesses últimos 15 dias, né, eu já tinha enviado o trabalho, e aí eu fui estudar sobre ATD. E aí Galeazzi fala, né, que para usar ATD, que é até um método bacana também, eu na pesquisa botei Bardan, né, análise de conteúdo de Bardan. Porém, a ATD, ela pergunta como se mostra o fenômeno, no caso, como se mostra a experiência, né, desses discentes mediante o ProEja. Né, seria também um viés, no caso, se eu utilizasse a ATD, vou depender da minha orientadora, para poder utilizar como se mostra esse fenômeno, né? Porque a ATD também utiliza a fenomenologia. Então, como se mostra esse fenômeno das experiências, da trajetória desse discente, né? Da reminiscência dele, da memória dele, por que ele desistiu, por que ele voltou agora para a escola. Então, por quê? Então, estudar esse fenômeno, né? Que eu digo, a experiência mediante o ProEja, porque o ProEja é a porta de entrada para ele ingressar novamente nessa trajetória educacional. Entendeu? Explicando, ficou entendido, né? É um esforço hercúleo esse trabalho, eu acho bem interessante e grande, mas daqui, assim, como está escrito, como se ele já evoluía natural, sim, não estava claro, né? Porque falava da formação, mas para quem lê, como eu, não estava um pouquinho solto em relação a isso. Talvez seja a minha cabeça mais quadradinha, né? Em relação à formação. Eu quero saber específica, se é a formação geral, ou se é a parte técnica, ou se era... Você deixou claro que é a experiência que transcende até o momento do ProEja, né? Ele vem de antes, essa formação mais ampla, que é a história de vida, junto com o período que passou dentro também do ProEja. Deixa eu ver. Pouquíssima coisa também, eu vou mandar o material, mas são as perguntas muito simples, né? E se é possível aumentar a amostra, né? Eu sei que, agora eu entendo, assim, que talvez seja um esforço de aprofundamento e de ampliação da análise, né? E aí a amostra ser pequena, porque eu coloquei aqui, é possível aumentar a amostra, porque é óbvio que com a amostra também aumentando, você tem ganho na sua pesquisa, mas eu entendo que você vai discutir isso também com a metodologia escolhida e com a orientadora que está aqui. Muito obrigado.
Vamos lá, tivemos também mais 30 minutos. Eu que agradeço. Cumprindo certinho. Diga, Daniela. Eu que agradeço as contribuições dos professores. Fico muito feliz pelo retorno e mais feliz ainda por ter Mirna. Eu não vou dormir hoje. Enfim, obrigada. Não vai se enganando, não. Vamos lá. Estou bem feliz, Dani. Também estou bem feliz. Isso é ótimo. É. E, por fim, vamos ter agora a apresentação do projeto do Diego Pereira. Diego, você está a postos? O título do projeto do Diego é... Tudo bom? Está dando uma microfonia. Você está com 2 equipamentos? Provavelmente está com 2 equipamentos. O projeto A Perspectiva dos Discentes Jovens e Adultos sobre a Insegurança Alimentar e Nutricional. Muito interessante também a escolha do tema. Quando você estiver pronto, nos sinalize. Charles está com a mão levantada. Eu não sei se esqueceu ou se quer falar alguma coisa, Charles. Daniela está com o áudio aberto. Deve estar comemorando. Na realidade, professor, eu sou o Diego aqui. Vou falar de Daniela, porque estava dando um conflito aqui, o meio dela. Tranquilo? Ok. Tudo bem. A apresentação, você consegue colocar? Consigo, sim. Já estamos vendo, só não está em modo apresentação. Ele está no modo... Se bem que ele está... Mas ele não está em exibição, porque ele é PDF, não é apresentação, mas ele pode ser posto, eu acho que em modo exibição. Pronto. Bota full screen. Isso. Muito bem. Acho que agora vai. Fique à vontade. Tem mais 20 minutos. Certo. Bem, boa noite, professores. Boa noite, colegas. O meu tema é a perspectiva dos discentes jovens e adultos sobre a insegurança alimentar e nutricional. De onde parte esse interesse pelo tema, né? Qual a minha identificação com ele? Bem, a minha identificação ela surge da observância e reflexão da minha vivência profissional. Como acredito que alguns colegas sabem, eu não venho da área da educação, mas eu atuo como policial militar em Feira de Santana, e mais precisamente nos distritos, na zona rural do município. E a partir dessa minha experiência, essa minha vivência, do contato com as pessoas dos distritos desse município, me fez observar, a princípio, né, que muitos jovens, principalmente jovens, eles tinham muita dificuldade para ir para a escola, tinham dificuldade, deficiência alimentar, e por muitas das vezes tinham que abdicar dos estudos para trabalhar, para ajudar no sustento de sua família. Na maioria das vezes, trabalhos precarizados, e essa questão foi me inquietando. E ao ingressar no mestrado e observar essa questão do EPT, e observar a questão do PROEJA, observei, fazer essa relação entre esse retorno desse estudante, né, que teve que parar os seus estudos, voltar no PROEJA, nessa educação de jovens e adultos, para entender se essa questão da dificuldade alimentar, das dificuldades, influenciaram essa questão. Qual a relação, qual a perspectiva dessa questão alimentar tem na paralisação do estudo desses jovens? Eu percebi que essa questão dessa perda de oportunidades por conta da deficiência alimentar, ela dificultou o desenvolvimento tanto como
intelectual, profissional e pessoal, afetando as necessidades estruturais, sociais e econômicas, que muitas vezes perpassavam a questão da segurança alimentar e minavam potencialidades que culminam numa vivência reproduzindo repetições históricas. E fato que é observado também é que, geralmente, essa questão tem cor, e a cor negra. Também. Partindo para conseguir relacionar as bases conceituais, o que nós estudamos com essa realidade, eu parto da reflexão sobre as características que diferenciam os seres humanos dos demais animais. Podemos perceber que o trabalho, na sua concepção ontológica, ou seja, em sua dimensão ampla e fundamental, é a distinção principal que permite transparecer a essência humana, o homem. Ele é impulsionado a não só conviver com a natureza, mas transformá-la, e essa postura denominamos de trabalho. O médico, professor Josué Castro, em seu livro de Geografia da Fome, ele propõe que a fome não é um problema natural, ou seja, ele não depende e nem é consequência dos fatos da natureza. Em contrapartida, é fruto das ações dos homens, das suas opções e da condução econômica das suas nações. Então, a inquietude que eu tenho é nessa questão da fome, porque vivemos numa sociedade em que a produção dos alimentos cada vez aumenta de forma exponencial, né? Nós temos uma produção diária de alimentos maior do que ela é consumida, e, em contrapartida, temos números gigantescos de fome. Então, o Castro já trazia essa questão, que não é um problema natural, e sim devido às ações dos homens. Diante dessa caminhada enfrentada por muitos brasileiros, surge o Programa Nacional de Integração de Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, que é uma política pública brasileira que visa promover a formação educacional e profissional de jovens e adultos que não tiveram acesso ou concluíram os estudos na idade regular. Partindo para o problema de pesquisa. Que concepção os discentes do curso do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, do Instituto Federal Campus Catu, possuem sobre a insegurança alimentar? E qual é o objetivo geral desta pesquisa? Analisar as perspectivas dos discentes do PROEJA sobre a insegurança alimentar e nutricional, buscando compreender suas experiências, percepções e possíveis consequências para o seu desenvolvimento acadêmico. 2 objetivos específicos, listei alguns. Identificar as principais vivências e percepções dos discentes em relação à insegurança alimentar e nutricional, compreender como a insegurança alimentar e nutricional influencia o desempenho e o envolvimento acadêmico dos estudantes e investigar as estratégias adotadas pelos estudantes para lidar com a insegurança alimentar e nutricional. Pronto. Como proposta de pesquisa, a característica de objetivo será desenvolvida uma pesquisa qualitativa para compreender a perspectiva dos discentes do PROEJA em relação à insegurança. Ela tem caráter exploratório, sendo desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato, conceito de Gil. Sobre os objetivos, ela é de caráter exploratório e descritiva. A pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre as variáveis. Quanto ao procedimento, será um estudo de caso, que é realizado de maneira mais intensiva, uma pesquisa mais intensiva, em decorrência
dos esforços dos pesquisadores concentrarem-se em determinado objeto de estudo. Eu pensei em utilizar como amostra, né, 20 estudantes do ProEja, os quais façam parte do Instituto Federal Campus Catu, a fim de capturar uma ampla gama de perspectivas sobre a insegurança alimentar. Na realidade, quando eu pensei nisso, eu pensei mais voltado no curso de gastronomia. Não sei, ainda vou debater com o meu possível orientador essa questão, porque o estudante do ProEja, do curso de gastronomia, ele lida com essa questão da alimentação, ele tem uma formação voltada não só para o mercado de trabalho, mas uma visão mais unilateral, e minha indagação é que saber consiga perceber qual é a percepção desse estudante que lida com o alimento, da insegurança alimentar passada pela sociedade, e muitas das vezes por pessoas próximas a eles, ou eles, aí vai depender da construção da pesquisa. Então, assim, como é que essa questão de desperdícios, de déficit nutricional, ele consegue perceber essa realidade. Então, a minha ideia, a princípio, seria estudar mais voltado ao curso de gastronomia ou afins. Será realizada uma entrevistas individuais e observações, as quais serão transcritas e analisadas posteriormente, que, para agir, os resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos. A análise dos dados seguirá a abordagem da pesquisa qualitativa, utilizando a análise de conteúdo de Bardan. As entrevistas serão transcritas e submetidas a uma análise minuciosa, buscando identificar categorias, temas, padrões recorrentes relacionados à insegurança alimentar e nutricional. Serão utilizadas técnicas de codificação e categorização, permitindo uma compreensão aprofundada dos dados coletados. Bem, no quadro teórico, eu separei em categorias que eu acredito que vá fundamentar, né, respaldar o meu estudo, que é uma categoria, o trabalho como princípio educativo de Gramsci, trazendo no caderno do Cáceres, a Cássia Quenzer, com o trabalho como princípio educativo, e Manacorda com o princípio educativo em Gramsci. Noutra categoria, neoliberalismo e as mudanças no mundo do trabalho e educação, novamente com a Cássia Quenzer, já na obra da Pedagogia da Fábrica, Saviani com o choque teórico da politecnia, Dardot e Laval com a nova razão do mundo, e Ricardo Antunes com o privilégio da servidão. E a educação de jovens e adultos e a insegurança alimentar. Para isso, a princípio, eu penso em Paulo Freire, em Educação como Prática da Liberdade, e Josué de Castro, em Geografia da Fome. A proposta do produto educacional é um material informativo e orientativo, com uma cartilha voltada para os estudantes do ProEja, com recomendações e estratégias para lidar com a insegurança alimentar e nutricional, visando maximizar a compreensão dos estudantes sobre o impacto deste problema nos diversos aspectos da vida das pessoas e como isso influencia a dinâmica social, além de melhorar o bem-estar e desenvolvimento acadêmico desses estudantes. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para realizar o pré-projeto e agradeço a paciência e a colaboração de todos. Obrigado, Diego. Parabéns também pela apresentação. Não sei se precisa deixar ela, mas também pode tirar a apresentação e deixar aí, caso seja necessário, você pode apresentar novamente. Vamos lá, já que os outros também souberam, né? Seu orientador não está presente, então vamos começar com a professora Mira. Você também não está interessado em saber quem é, então
Fica para depois ou tá? Diego, acho que você deu, como é que chama? Match? Alguma Match, coisa assim, né? Ele está com o professor Heron como orientador. Então, vamos lá, Mina. Fique à vontade. Vamos lá. Diego, parabéns pelo trabalho, assim como eu falei com o Dani também, por escolher a temática da EJA, uma temática que eu sou muito cara a esse campo, a esse espaço. Fui professora da EJA, é o chão onde eu comecei o meu trabalho. E você traz essa percepção, né, trazendo do seu conhecimento, da sua experiência profissional. Você conhece os jovens e adultos que ingressam à EJA. Gostei bastante. Gostei do seu texto, você escreve bem, tá todo trabalhado nas bases conceituais, isso eu gostei bastante também, de todas as apresentações que eu vi e do que eu vi as escritas, que está bem puxando mesmo as bases conceituais, os fundamentos. Bem interessante. No seu programa de pesquisa, você coloca que concepção os discentes do curso, né, de gastronomia do Campus Catu possuem segurança alimentar. Esse tema também que é super interessante, inclusive na contextualização brasileira, né, a gente vê que houve um tempo de resgate, o Brasil tinha saído do mapa da fome, agora voltamos ao mapa da fome, e isso também eu acho que pode ser até uma contextualização interessante para você pontuar no seu trabalho. Por isso, mostra a pertinência do tema também hoje. Só que quando você coloca assim na pergunta da pesquisa, que concepção os discentes possuem? Olha o que ficou para mim, viu, Diego? A expressão alude a apenas indagar as concepções, como se os estudantes a tenham já bem formulada, né? E aí eu sugeri, depois a gente vai encontrar lá no objetivo geral, você deixa isso mais consistente, na minha opinião. Então, eu pensei em você sugeria de você pensar um termo mais amplo, que dê conta de que o tema seja abordado, mas que não apenas indague as concepções, como também conheça essas pessoas e assim encontre nesse diálogo essa relação dos indivíduos com aí eu estou fazendo um trocadilho que eu acho que você pode, que eu acho que você como anunciou também, né, do curso e tal, com a insegurança alimentar. E aí o seu tema ele é interessante e a potência dele é isso. Não ficar só na insegurança que os tirou da escola, mas exatamente nesse curso, e assim como esses cursos outros que eu falei, do EJA-EPT, que são os estudantes do ensino fundamental, eles também os cursos são de formação de padeiro e de auxiliar de cozinha, certo? Então, mas dá esse diálogo também, por isso eu também estendo esse convite. Então, é o que eu pensei. A pergunta pode se aproximar mais das categorias indicadas no objetivo geral. Por exemplo, considerar também que, em se tratando de um curso de técnico em gastronomia, o curso oferecido no Campus Catu, o tema também pode ser de conhecimento teórico dos estudantes. Então, você vai ter que, em algum momento, com o seu orientador, se perguntar, porque eles já sabem eles têm acesso, são da área, como você mesmo falou, da área de segurança alimentar, de produção, né, de alimentos, lidam com o arco de formação da alimentação. Então, amarrar um pouco, eu acho que vai ser menos, essa concepção talvez venha menos da experiência também. Vai ter pessoas que essa visão de insegurança alimentar pode ser que não venha da experiência, mas venha do conhecimento teórico, sabe? Então, vocês vão pensar sobre isso depois. Estendo também, será um prazer receber estudos sobre a nossa EJA no Campus Catu, e aqui registro o EJA-EPT, que eu já falei, e você... Mas no texto, na sua fala, eu achei que você puxou mais a tônica sobre a política do PROEJA. Porque no texto ele está sobre EJA e insegurança alimentar. E aí eu coloco aqui, qual o lugar do PROEJA no seu trabalho? Seria interessante discuti-lo como política pública da rede federal e também das redes municipais e estaduais, mas que a rede federal tem essa obrigação, porque os IFES são obrigados a ofertar, de todas as nossas vagas, 50% tem que ser para o ensino médio integrado. E desses 50%, 10% para o PROEJA,
antes, inclusive, de ser criados, de sermos renomeados, reinstitucionalizados como IFES. Começou em 2006, parece, que teve um decreto. Foi aquele que Dani apontou lá, né? Você já sabe disso. Então, pontuar isso no texto. Na sua fala já ficou bem mais claro. Eu vi que já teve avanço depois da entrega, né, do texto. Muito bom. No objetivo, você coloca como objetivo propor recomendações para mitigar a insegurança alimentar e nutricional entre os estudantes. Aí eu pensei, sugiro pensar esse objetivo. E se a realidade não apontar essa necessidade? Né? Aqui poderia figurar algo mais próximo à produção do produto educacional. E, de repente, o produto educacional, que é uma outra sugestão que eu vou dar para você também de um estudo que temos aqui, maravilhoso, de uma professora que eu conheço, você pode entrar em contato com ela também. O professor Heron também conhece. Algo mais próximo como objetivo a produção do produto educacional, porque é uma recomendação que o produto também esteja entre os objetivos da pesquisa, certo? Na metodologia, você colocou métodos bem interessantes, eu concordo. Você aponta estudo de caso, entrevistas individuais e observações e análise de conteúdo. E aí eu vou te sugerir, metodologicamente, Diego, que há um método chamado de entrevista compreensiva. É um método de realizar entrevistas, de Kaufmann, Jean-Claude Kaufmann, que ela é um método bem interessante, eu utilizei na minha pesquisa. Ela se pauta em princípios da abordagem etnográfica para pesquisa de campo, concebe um diálogo interessante com os indivíduos pesquisados e orienta a conduta do pesquisador de modo flexível e implicado, porém com observância do rigor metodológico necessário às pesquisas qualitativas, que é no momento da análise e interpretação dos dados. Então, esse da entrevista compreensiva é um método bem interessante também, que eu sugiro você dar uma olhada nesse livro. Tem um livro que é um guia, pesquisa compreensiva, um guia para pesquisa de campo, de Kaufmann. Ele é bem interessante. Talvez vocês tenham visto também na de metodologia, que Patrícia também gosta desse autor, e eu já vi em outros estudos aqui no ProfEPT. Um outro caminho também, quando você aponta do produto, material informativo e orientativo, uma cartilha voltada para os estudantes do ProEja. Aí eu falei, por que voltada aos estudantes apenas? Olha a cabeça da pessoa. Então, eu pensei que vocês também podem pensar, claro, isso é só chuva de ideias, né? Em um material voltado a professoras e professores, como forma de contribuir ao ProEja e ainda considerando os princípios da contextualização necessária à docência na EJA, e ainda por cima, da perspectiva de contextualizar, para os professores saberem quem é esse estudante, como ele lida com esse tema, nesse curso que é voltado à gastronomia, né? Nesses cursos dessa área. E também a BNCC e a BNC Formação, que são políticas de currículo, tem como um dos seus pressupostos que os professores conheçam seus estudantes. Então, o seu trabalho pode ser interessante para esse público também conhecer. Além dos estudantes se conhecerem, os colegas, também conhecerem. Um outro caminho possível, junto aos estudantes, como para produto, é considerar um espaço pedagógico, que é essa ideia que dialoga muito bem com isso, no qual os próprios estudantes proponham um espaço pedagógico horizontalizado, transdisciplinar, que dialogue sobre segurança alimentar e nutricional a partir dos estudos que eles e elas já fazem no curso de técnica em gastronomia. Nesse sentido, eu recomendo para sua inspiração a dissertação da professora Ione Carneiro de Santana Gonçalves. Ela é professora aqui do campus de Catu, está agora afastada para o doutorado. Ela criou um site, o produto dela foi um site chamado Nutrieja, que ela fez com os estudantes. E essa dissertação foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi de pesquisa de campo, de pesquisação.
um trabalho lindo, que ela construiu com os estudantes, os e as estudantes, um site de receitas. Ela começou querendo fazer, tipo, o caderno de receitas da vovó, só que ela era super implicada com tecnologias. Ela falou, tá, vamos fazer um site. E ela não fez o site, os estudantes que fizeram o site, que não está mais no ar porque era pago, né, na época. Mas tem todo o relato na dissertação dela, que é bem interessante. Então, talvez seja um trabalho para você se inspirar também, dialogando sobre essas temáticas da segurança alimentar e nutricional. E no mais, também parabenizo mais uma vez e agradeço por a gente estar colocando para frente esse espaço e essas discussões sobre a EJA. Vamos em frente. Eu que agradeço pelas contribuições e voltado nessa questão que a senhora abordou do objetivo específico, eu depois, revendo, estudando, eu percebi que aquele objetivo ali mesmo eu teria que modificar, tanto que eu nem trouxe na apresentação. Então, muito obrigado, Mirna. Vamos lá, Diego. Mirna, acho que explorou quase tudo que eu tinha Desculpe, Zé. pensado, mas não, é ótimo, porque, na verdade, é um tema, né? É sempre um soco no estômago e todo mundo fica mais sensibilizado com a temática, né, que ele escolheu, porque quando a gente está em casa, às vezes esquece, mas quando sai e conhece essa realidade, é sempre um soco no estômago, mas também quando alguém traz, a gente recorda que vivemos nessa realidade, então é difícil e aproxima, mas Mirna trabalha. Eu, por exemplo, tive algumas interações, mas nunca lecionei com o ProEja, nem do no Campus Catu, nem outro, né? Dialoguei por conta de orientações, então Mirna traz essa experiência e acho, todas as vezes que estou em contato com o ProEja, é fantástico a transformação que a gente vê. Não é à toa que o curso, né, que era o curso de cozinha, já se transformou. O ProEja continua cozinha ou virou gastronomia ou técnico também? Técnico em gastronomia também, Técnico Zé, também, né? o catálogo, esses cursos, eles... Tem que seguir aquele catálogo nacional, o catálogo que alterou para gastronomia, técnica em gastronomia. Até Mas eu valorizando via a culinária, né? até as alunas, né? Às vezes a senhora me conhece, fala, porque a noite está aí. Uhum. É uma coisa muito, muito bonita, né? Apesar de ter trabalhado, a gente vê o despertar naqueles adultos da transformação, como você me coloca. E a questão da segurança alimentar, então, é esse soco de estômago aí que a gente vive recebendo, apesar de estar num país, né, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e que tinha saído do mapa da fome, mas eu gostaria de destacar, né, o seu trabalho, o tema, também a escrita. Eu vou mandar para você, né, o que eu coloquei, mas é pouquíssimo, né, assim, uma dúvida na escrita, por exemplo, aqui quando você coloca na identificação, que diante do que você traz, é notório que a realidade vivenciada pela população negra e pobre das localidades com menores suportes estatais prescinde da desigualdade social e das demais mazelas. Eu acho que ela incide, né? Eu não sei se é prescinde, ela incide, né? Porque, de fato, isso tende a reproduzir, né? Incide realmente diretamente nessa realidade, nessa reprodução também, né, de precarização, da formação, etc. Aí é uma questão mesmo de termo, depois você dá uma olhadinha. As mazelas que eu acho, mas aí eu não sou o seu orientador, é Heron, né, mas tem referenciais teóricos que você pode sustentar também, a sua tese, né, mas eu acho que não é oriunda do neoliberalismo, não. Eu acho que é uma pena dizer isso, mas é quase que é inerente à raça humana, é um absurdo. Mas eu tenho visto, né, e lido ao longo da minha vida sobre essa realidade se impondo em outros sistemas econômicos também, talvez aprofundados pelo liberalismo e atualmente pelo neoliberalismo, mas
para os sistemas econômicos, e a gente criou, eu acho que reflete a nossa, quase que a nossa, é inerente, né, quase que a nossa condição humana, mas eles trazem essa pecha, né, da manipulação e da desigualdade, vamos dizer assim, e sobrevivemos a essa realidade. Em relação à metodologia, você tem uma... Eu não sei, você falou que a sua experiência é como militar. Eu sei da aproximação, né, que as forças policiais também têm com essas mazelas, com essas realidades, né? Eu entrei na universidade e na academia de polícia ao mesmo tempo. Aí eu abandonei a academia, mas ela manteve aí minha parte dos meus amigos, né? Eu hoje continuo tendo uma relação muito próxima. Eu vivi a vida toda no colégio militar, né? Estudei, saí do terceiro ano para fazer vestibular. Então eu sei dessa relação, dessa proximidade que tem com a sociedade, apesar de ser explorado um lado muito negativo, que qualquer classe tem, e óbvio que o uso da força, né, ele faz isso ficar, às vezes, mais destacado, mas eu me coloco no seu lugar, e sei que na força tem muitos como você, né, a maioria, na verdade, que podem trazer, e ter essa sensibilidade, né, que isso vem da pessoa e não da formação dela. Pode ser o médico, e a gente já viu aí, médico, professores fazendo atrocidades que a gente julga que uma profissão não poderia ter. Então, para mim, tem muito mais a ver com o humano do que com a profissão que ele exerce, né? Tem a ver com aquele indivíduo. E aí você tem pesquisado, tem estudado bastante, né? Não é um acadêmico, mas está muito boa a sua proposta metodológica. A Mirna fez esse destaque aqui para o objetivo específico. Vou falar mais, mas os participantes também me senti na mesma... Agora eu entendo até porque, talvez, né, o seu trabalho junto com o de Daniela, né, eu também senti que você já tem até uma perspectiva do número para a sua amostra, de 20 nesse caso. Você tirou de onde? E a fala da professora Mirna, em relação a esse novo curso, é o que os alunos de Mata São João estão fazendo, né, Mirna? Que eu fico lá à noite, eu vou me inteirando, mas não sabia. Tem Que Mata, legal. tem de Mata e tem de Catu. Eles são do ensino fundamental, mas aqui Isso. no IFE fazem só a formação técnica. É isso que eu não entendi. A Rita não conseguiu me explicar para eu entender o que estava acontecendo ali. Eu digo, aluno está vindo para cá, e há uma preocupação, aí eu vejo que tem uma relação também com o ProEja, né, uma relação dessa condição, de preparar uma condição para que o estudante possa corrigir deficiências que a gente encontra aí, somente com o perfil do nosso alunado na sociedade, inclusive a segurança alimentar. Ou a insegurança, adorei que Vina já destacou, né, o trabalho com a insegurança, porque eu fico na sala junto com eles, então eu sei que tem o lanche e tal, eu sei que existe isso também para os outros, né, as outras modalidades também, mas como é uma turma específica, você tem dentro do projeto aquele recurso, aquela legislação que exige, né, aquela de forma muito clara assim, essa preocupação, me chamou a atenção e eu não entendia o que estava acontecendo ali, porque é ensino fundamental, né, no caso. Sim. E eles vêm à noite para ter uma formação técnica. Que bom. Pode ser, sim, trabalhado. E a outra colocação que a Mina trouxe, que eu acho muito pertinente, é por termos cursos na área de alimentos, esse cuidado com a exposição já, porque você não vai pegar antes da entrada deles, né? Eles já vão estar cursando, então eles já vão estar expostos também a esse conhecimento mais específico, técnico, né? Científico sobre a segurança alimentar e a qualidade do alimento, etc. Então, na sua pergunta,
talvez eles já possam se distanciar da experiência que trouxe eles, né? E que talvez eles tenham passado, uma segurança ou insegurança alimentar, e desviar o foco para a perspectiva que eles já estão discutindo academicamente. Então, isso também, Nina já falou. E, no final, como produto educacional, o projeto está muito bom. Eu só fiz um adendo, porque você pretende desenvolver um material informativo e orientativo, né? No caso, em formato de cartilha, que é a proposta, voltado para estudante do PROEJA do Instituto Federal Catu. Eu até tiraria, né, a questão do Instituto Federal Catu, porque você pode produzir, deve, para a sociedade, com foco no PROEJA, mas não é para o IF Baiano, e muito menos para o IF Baiano Catu, né? Você vai trabalhar lá, o seu estudo de caso, você vai até mesmo validar o seu produto lá. Mas seu produto é para a sociedade e será uma contribuição, com certeza, muito boa, né? Não só pela competência sua, enfim, Heron tem um grande trabalho nessa área de educação profissional, vai ajudar muito, e contar também com a professora Mirna e os outros trabalhos de Uni, e realmente é o diferencial nosso do IF Baiano, como ela bem colocou. O IFBA tem, eu nem falo de camp, né, que são 22 contra 16, nosso ele tem mais de 22, mas de cursos, se for ver, então um mundo. Eu não sabia que ele só ofertava 2, porque a legislação exige 10%. Então, já estamos aqui às 20h07. Quero deixar também aberto para você. Eu não fiz nenhuma pergunta, mas se você quiser falar sobre essas observações, e também outros colegas, para a gente finalizar, que queiram contribuir, que possam contribuir, fica ranqueado aqui a fala. Certo, professor. Eu agradeço pelas falas, pelas contribuições. Essa questão do produto organizado, o produto educacional, na realidade, quando a gente está construindo, acaba ficando meio que engessado, e quando o senhor falou aí, para mim, se tornou óbvio, né, que eu não faço aquele produto educacional para aquela localidade específica, e sim para a sociedade, né? Não só para o IF, e muito menos para o campus. Mas, na hora que eu estava escrevendo, eu não consegui ter essa visão, e concordo plenamente. E voltar nessa questão da quantidade de participantes, eu constei 20, porque eu estava nessa perspectiva do curso de gastronomia, né? Então, fiz essa questão, não sei nem se era necessário eu quantificar naquele momento ali, mas como eu pensei só numa turma de gastronomia ali do Campus Catu, do IF Baiano Campus Catu, é por isso que foi essa questão dessa amostra. Mas meu objetivo é ter uma amostra muito maior, mas aí depende das orientações aí dos senhores. E, mais uma vez, agradeço à professora Mirna e ao senhor. Nós que agradecemos. Mirna, quer falar com a turma? Mais alguma coisa? Turma, amanhã, 8h, estaremos juntas e juntos. Que a gente tem aula amanhã, né, gente? E amanhã tem banca também, né? Também. De tarde, né? Maratona. Isso. Então, nesse horário, com 26 alunos presentes, quero agradecer também a participação de vocês. E um ajudando ao outro, assistindo ao outro, é o que vai fazer vocês formarem mais uma família, né? Você já tem um caminhar acadêmico, vocês sabem o quanto é importante essa união entre vocês e a cooperação. Então, muito obrigado a todos que estão aqui até agora. Eu não fiz lista de presença. Aqui eu nem sei como é que poderia fazê-lo, né? Na RNP a gente tem lá as notas compartilhadas. Fez durante a tarde, Mirna? Não fizemos. Nina,
Marcelo também mais cedo, nem na de Patrícia mais cedo também fez, não, eu não assinei. Não. Pronto. Então vamos deixar assim, né, a Mas tá participação. A gravação Tá tem os gravado, nomes né? aqui, né? Isso, tem. Quem Todo entrou é mundo só passou. assistir o vídeo inteiro. E eu Eu vou acho ver que todo depois mundo como é veio também. disponibilizado. Acredito que estão todos. Então, uma Todo boa mundo noite, veio. bom descanso. Descansem. Boa noite, Para amanhã gente. estar Até com a professora amanhã. Mirna novamente. Boa noite. Gente, Boa noite, até daqui a pouco. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.